Ela bebe e acha que beber é uma boa saída para resolver várias questões. Qual é a reação social natural, ou normal, ou impulsiva das pessoas ao redor? É olhar para ele fazendo isso e já dizer, olha, realmente, cara, você beber é a pior coisa que você deve fazer. E começar a dar, por exemplo, lições de moral, ou dizer para ele como ele tem que viver a vida dele. De julgamento e não de entendimento do que é melhor, são alguns dos conflitos que podem certamente fazer com que esse conflito do alcoolista de estar dividido volte muito para querer beber e aumentar a resistência a parar de beber. Causar resistência no alcoolista e ao invés dele pensar sobre os motivos que ele tem para parar de beber, que vocês se percam discutindo sobre pormenores, sobre coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então são alguns dos conflitos de relacionamento que aumentam a resistência no alcoolista em parar de beber. E daí te dão muito mais trabalho, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para o Vitor. Nesse canal, né, eu só falo, né, nos vídeos, eu sempre só falo sobre estratégias para você, familiar de alguém que bebe demais, levar quem você ama a parar de beber. Então eu falo para familiares de pessoas que bebem demais. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E essa live de hoje, esse vídeo que você está assistindo agora, é um vídeo, um quadro que eu chamo de Pergunta para o Vitor. É um momento em que eu ligo a câmera, apareço ao vivo e a minha audiência faz perguntas e eu respondo essas perguntas ao vivo. E agora está sendo um desses momentos. Olá, Lucimara, adorei seus vídeos. Muito obrigado, Lucimara. Fico muito feliz. E tragam as suas perguntas. Eu já selecionei algumas perguntas, tá? Podem colocar as perguntas ou aqui no Instagram, aqui na caixinha de perguntas, no Facebook pode escrever nos comentários. E eu já tenho algumas perguntas engatilhadas que me fizeram aqui no Instagram e eu vou começando a responder essas enquanto as pessoas chegam e vão fazendo as suas perguntas. Tá, olha só uma pergunta, que é o seguinte. Ela pergunta o seguinte: O que o senhor acha quando o alcoolista fala que precisa beber para dormir? Né? Tem algumas coisas aqui meio confusas, mas eu acredito que a pergunta é essa. O que você acha, Vitor, quando o alcoolista fala que precisa beber para dormir? Sendo que bebe, talvez, durante o dia. Enfim, tá. Se o alcoolista fala que ele precisa beber para dormir, o que eu acho disso? Eu acho que ele está dizendo que ele sente alguma dificuldade para dormir, algum desconforto, e que ele acredita que o álcool é uma estratégia para resolver este desconforto, esta insônia. É isso. Simples assim. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele precisa do álcool para dormir? Não, existem outras várias formas de poder fazer isso. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que ele confia mais no álcool, que ele acha que vale a pena, que no cálculo dele vale a pena usar o álcool por conta de uma potencial dificuldade para dormir. Agora, por que alguém tem uma dificuldade para dormir que sente que precisa do álcool para isso? E as causas são várias, tá? A pessoa pode ter algum sintoma depressivo, ela pode ter ansiedade, ou ela pode não ter nada disso, ser simplesmente uma abstinência ao álcool, e daí ela vai tratando, a abstinência ao álcool pode dar uma agitação, uma insônia, e a pessoa pode beber para dormir melhor porque alivia o sintoma de abstinência do álcool. Então, ele só está dizendo que, olha, é difícil dormir, olha, eu acho que beber me ajuda a dormir, eu acho que é uma boa estratégia para mim nesse momento. Isso não é impedimento para nada, tá? Não significa tantas coisas além disso, tá? Isso mostra que, ó, parar de beber não é uma mera decisão. Assim, beleza, vou... Ok, o que mais faz alguém parar de beber é uma decisão. Deixa eu tentar esclarecer isso. Parar de beber é uma mudança de comportamento importante. Se a pessoa bebe, a ponto de, bebe para dormir, para ela parar de fazer isso, ela vai ter que querer bastante. E você pode, e é aí que o familiar mais tem poder e mais vale a pena investir energia em criar esse interesse no alcoolista em parar de beber, apesar dos apesares. Isso porque assim, isso é um motivo para beber e é um motivo para não beber. Ele diz que precisa do álcool para dormir, precisa beber para dormir. Isso é um motivo para beber, isso também é um motivo para não beber. Essas coisas acontecem simultaneamente. E você compreendendo como fazer o alcoolista que você vai parar de beber, você só vai jogar com esses elementos que já estão presentes, né? Que já estão certamente na própria cabeça dele em relação a beber ou não.
Certo? Vamos ver o que mais. Vamos ver. Olha, tá perguntando aqui, Dr. Vitor. Quais conflitos de relacionamento que impede ele parar de beber? Quais os conflitos de relacionamento que impede ele de parar de beber? Tá, boa pergunta, tá? São vários, e são várias as razões para isso. Existem, por exemplo, beber é um hábito, né? Beber é uma doença e é um hábito que a pessoa adota, e ela, em qual sentido? Ela bebe e acha que beber é uma boa saída para resolver várias questões. E aí, o que acontece? Qual é a reação social natural, ou normal, ou impulsiva das pessoas ao redor? É olhar para ele fazendo isso e já dizer, olha, realmente, cara, você beber é a pior coisa que você deve fazer. E começar a dar, por exemplo, lições de moral, ou dizer para ele como ele tem que viver a vida dele. Dizer, olha, você está errado de beber assim. E daí, ele não vai ouvir você dizendo que talvez o que você quer dizer é, olha, eu acredito que existam formas melhores de viver. Não é isso que ele vai ouvir, a tendência. A tendência é que ele escute você dizendo uma coisa diversa, que é tipo, por exemplo, que ele escute você dizendo, olha, que você quer controlar a vida dele, que você não se importa com ele, que você só quer que ele siga o seu cronograma. Entende? Esse é um tipo de dinâmica que faz, né, de um conflito de relacionamento que impede o alcoolista de parar de beber. Por quê? Porque assim, tem um estágio da mudança que é o mais comum, tá? E em algum grau todo alcoolista tem um pouco disso, alguns mais, outros menos, é a pessoa estar dividida entre mudar o comportamento e não mudar o comportamento. E existe um princípio psicológico da teimosia. Toda vez que alguém manda a gente fazer alguma coisa, por mais que a gente está errado, a tendência nossa é não pensar sobre aquilo que está sendo dito, mas colocar toda a nossa energia para defender a liberdade de ação, a liberdade de tomar más decisões. Então, esse tipo de conflito de relacionamento, de que coloca uma carga assim de obrigação e não escolha, de julgamento e não de entendimento do que é melhor, são alguns dos conflitos que podem certamente fazer com que esse conflito do alcoolista de estar dividido volte muito para querer beber e aumentar a resistência a parar de beber. A resistência, porque daí a pessoa já estava começando a ensaiar ou imaginar que poderia parar de beber, mas daí alguém vai lá e manda. É tipo aquela coisa assim, imagina você estar casada com alguém e daí o seu marido começa, ele acorda e diz o seguinte, ou sua esposa acorda e diz o seguinte, antes de dormir diz o seguinte, olha, amanhã de manhã eu vou acordar e vou fazer exercícios. Vou acordar às 6 horas da manhã e vou começar a me exercitar. Porque imagina o esposo falando isso, porque eu acho que eu estou me sentindo um pouco acima do peso. Então amanhã eu vou acordar e vou fazer exercícios. E daí você olha para ele e diz o seguinte, já passou da hora, né? Já estava acima do peso, né? Claro, bom que você faça mesmo, porque se você não fizer, meu Deus do céu. E eu venho te dizendo há tempo que você tem que você tem que começar a acordar mais cedo e fazer exercícios. E você não faz. E agora decidiu fazer. Quero ver você fazer. Você tá vendo? Daí ele vai no outro dia, não faz. Daí fala, ué, cadê o exercício que você disse que ia fazer? Só fala da boca para fora, né? Não dá para confiar no que você diz. Tá começando a soar familiar de alguma forma, é isso? Então, esses são alguns dos exemplos do que cria resistência. Daí vai acontecer o quê? Aí, vamos dizer, o esposo ou a esposa que queria acordar para fazer exercícios, tende a começar a criar uma resistência. Peraí, da minha vida cuido eu, por que você está falando assim comigo? Peraí, daí vem um instinto de liberdade. Tá? O nome disso, técnico, é reatância psicológica. Entende? Daí, são alguns dos conflitos. Existem vários outros que podem, no relacionamento, causar resistência no alcoolista e ao invés dele pensar sobre os motivos que ele tem para parar de beber, que vocês se percam discutindo sobre pormenores, sobre coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então são alguns dos conflitos de relacionamento que aumentam a resistência no alcoolista em parar de beber. E daí te dão muito mais trabalho, né? É verdade, né, Rosinha? São verdades. Esses são conflitos gerais, né? É porque daí a pessoa olha para esse movimento psicológico que serviria para outras coisas também, só que daí existe o estigma do alcoolismo, do tipo assim,
Ah, não, mas com alcoolistas é diferente. Os alcoolistas, você não deve lidar com eles da mesma forma que você lidaria com outra pessoa que está tendo um hábito ruim. Você precisa lidar com eles com confrontação. Você precisa falar a verdade para eles porque eles são incapazes de enxergar a realidade. Isso esteve na moda na década de 70. Na moda, mas foi assim, uma coisa horrorosa. Hoje em dia, nenhuma entidade assume ter defendido essa postura, porque hoje qualquer um enxerga, qualquer um que se aprofunda mais no assunto, percebe o quanto realmente, se você for estudar isso tecnicamente, né? Não quero que você estude tecnicamente, mas hoje, qualquer um que vai observar isso tecnicamente, consegue compreender com muita facilidade de que não é assim que funciona. Não é assim que você vai auxiliar alguém a mudar um comportamento, na base da porrada. Antigamente chamavam isso até de o corte de cabelo emocional, que você tem que dar meramente disciplina e colocar as verdades para que a pessoa siga códigos morais únicos, que vem de uma mentalidade de domínio, vem de uma mentalidade de dominação mesmo, como se você tivesse que ouvir, como se as pessoas sempre fossem tomar as decisões ruins se não fosse alguém que estivesse lá para dizer o que é melhor. Mas no fim das contas, quando a gente consegue estimular o pensamento de uma pessoa e estimular aquilo que tem de bom nela e colocando, e incentivando aquilo que é interessante da forma certa, a tendência é que ela comece a desenvolver a autonomia para parar de beber e o desejo de parar de beber. E a família consegue fazer isso de uma forma que ninguém mais consegue, de catalisar e acelerar esse processo, quando entende os ingredientes para fazer isso. Mas daria para fazer muito assunto. Aí iria longe, mas esse aqui é para responder as respostas de vocês hoje, né? Vamos ver o que mais. Tem mais algumas perguntas aqui. Doutor, insônia tem alguma coisa a ver? Esse eu já respondi, né? Pode ter a ver por várias razões. E qualquer estresse, qualquer problema que possa acontecer na vida de uma pessoa pode fazer com que essa pessoa tenha tendência maior ou maior de tomar decisões ruins, né? Decisões menos boas, né? Qualquer coisa. O estilo de enfrentamento dos problemas de alguém que está com um alcoolismo ativo, que não parou de beber, que não quer parar de beber, é um estilo de enfrentamento de fuga. É um estilo de enfrentamento que não resolve as coisas. Então, qualquer coisa ruim, enquanto essa pessoa tiver esse estilo de enfrentamento, tende a aumentar o risco de ela beber. Por isso que quando você vai conversando com a pessoa dessa forma que eu estou dizendo, quando você vai incentivando a sobriedade e deixando de alimentar o alcoolismo, você vai mexendo nesse estilo de enfrentamento da pessoa. E é por isso que param de beber. Porque daí você consegue fazer com que desenvolva esse senso de autonomia. Tá? Essa autodeterminação ela nasce a partir desses ingredientes, desse terreno que você consegue plantar e adubar de acordo com a sua forma de se relacionar com essa pessoa no cotidiano. Certo? Então vamos lá. Boa tarde. Tomei a decisão de não pedir, de não pedir a ele que não vá na minha casa quando está embriagado. Mas ele fica bravo e diz que estou errada. Não estou no caminho certo? Olha, ela tomou a decisão de pedir que ele não vá à casa dela quando ele estiver embriagado. Eu acho que, dá para estar no caminho certo, usando a mesma coisa. É possível fazer isso. Eu estou dizendo, você não venha na minha casa mais quando você estiver embriagado. Isso é positivo? É positivo, mas dá para melhorar. É positivo, mas dá para melhorar. É um elemento, porque assim, o que acontece quando você proíbe que a pessoa, ou quando você coloca, eu prefiro que você não venha na minha casa quando você estiver embriagado. Você torna mais difícil para ele achar que está tudo certo continuar bebendo. Tá, legal, interessante. Você coloca um obstáculo a mais, você começa a mexer no mecanismo de motivação para que, fique menos fácil continuar bebendo e fique claro a sua expectativa. Enfim, tem várias vantagens. Agora, esse elemento ele precisa também ser usado com outros elementos. Ele tem mais poder se ele é usado com outros elementos. Por exemplo, ele ficou bravo, que você disse isso para ele. Ele pode ter ficado bravo porque não ficou claro, não ficou bem explicado o porquê, porque pode ter soado uma crítica, um julgamento, e não ficou claro que é uma preferência sua.
Porque se você fizer a mesma coisa, ó, não quero que você venha para minha casa embriagado, porque, poxa, é muito errado isso, porque eu não quero mais saber disso da minha vida, porque eu não tô afim de ficar perto de uma pessoa bêbada. Ó, e agora pensa o seguinte, você pode dizer a mesma coisa de uma outra forma. Olha, eu prefiro estar com você sóbrio, eu me sinto mais à vontade com você sóbrio. Não estou dizendo assim, ó, como você tem que viver a sua vida. Por mais que eu ache que seria mais interessante você não beber, a minha intenção é ter bons momentos com você e me sentir bem com você. E esse é o meu ponto. E daí, se ele ficar bravo, você pode ouvir. Olha, vamos ver o que você ficou bravo, o que aconteceu? Como é que foi? Você esperava que eu pudesse me sentir à vontade, você vindo na minha casa embriagado? Essa é a sua expectativa? Me ajuda a entender a sua cabeça, como é que é? O que você pensa? Ah, tá. Beleza? Ele pode ficar bravo. E ele pode ficar bravo porque quando você coloca dessa forma, abrindo para o diálogo, mesmo você está sendo firme, mas você está abrindo para o diálogo e colocando de uma forma que é mais palatável. Entende? É mais palatável. Quando você fala, olha, eu prefiro estar com você sóbrio, eu me sinto mais à vontade quando eu estou com você. Quando você não bebe, eu tenho medo, né? Não me sinto confortável depois que você bebeu. Isso para mim é muito importante. É diferente, entende? E daí pode ser um aditivo a mais, né? Cada coisa que eu falo aqui, por exemplo, olha, Vitor, dá uma dica para mim. Me dá uma dica para o meu familiar parar de beber. Tá, eu acabei de dizer uma que pode ser útil, pode ser interessante. Por exemplo, não ficar com ele enquanto ele estiver embriagado. Só que é o seguinte, as dicas, as ideias, elas partem de fundamentos. E esses fundamentos, quanto mais você soma elementos numa intervenção que você vai fazer, por exemplo, olha, eu tomei essa postura, adicionei o diálogo correto, eu adicionei entende? Quanto mais elementos você vai somando nessa situação, nessa intervenção que você faz, você vai tendo mais chance e mais condições de ter resultados mais rápidos e melhores. 1 mais 1 aqui é igual a 4. Não é igual a 2. Porque você não deixar ele beber na sua casa é 1. Você falar com ele de uma forma que seja mais palatável seria mais 1. Só que na verdade se multiplicam. E daí a pessoa começa a ficar sem ter muito o que reclamar, porque começa a ficar óbvio, começa a ficar mais indiscutível a sua preferência e não o julgamento a respeito daquilo. Você não se perde em julgamentos, em desculpas que possam ser dadas. Você discute as suas preferências. Agora, que mais? Faz sentido isso? Olha, vamos ver. Meu marido, olha, a Tamira está dizendo o seguinte, meu marido está há algumas horas sem beber e sentindo formigamento. Quando fecha os olhos, vê muita alucinação e quando abre também. Quando dorme tem muito pesadelo. O que fazer? Olha, você está descrevendo sintomas de abstinência importantes. Sintomas de abstinência alcoólica importantes. Né? A pessoa está começando a ver coisas, sentir formigamento. O que fazer? Buscar atendimento médico imediato, ter um apoio médico para lidar com essa situação. Porque às vezes quando a síndrome da abstinência ela é muito grave, muito severa, e isso só pode ser avaliado por um médico olhando a sua situação, você pode precisar de um apoio de desintoxicação, né? Uma desintoxicação, para depois mexer com o cotidiano, entendeu? Mas, Vitor, ele não aceita, mas mesmo assim, ele não aceita ir para o médico, mesmo assim, vai você conversar com o médico, descrever o que está acontecendo para achar, porque urgências têm que ser tratadas como urgências. Ó, tem formigamentos, a coisa aqui, ó, tá saindo do normal. Olha, ele tem alucinação quando abre os olhos. Poxa, isso aí quando ele fica umas horas sem beber. Então a coisa tá muito feia. Então o que eu faço? Eu preciso ter um suporte de algum médico me indicando, olha, será que é o caso de fazer alguma desintoxicação ou não? Para que possa te dizer isso especificamente. E daí, junto com isso, paralelamente a isso, tudo que eu estou dizendo pode ser usado também, entende? Para ele aceitar mais fácil o tratamento. Porque se a coisa está... Quando chega num ponto, e às vezes chega nesse ponto, para algumas pessoas pode chegar, para outras não, chegar num ponto assim que a abstinência é muito grave e que a intoxicação é muito, muito grave, aí a pessoa precisa ser segurada, contida durante um tempo, para poder minimamente pensar. Isso não é o que vai resolver, isso vai meramente dar condições de poder seguir dali adiante, né? Seguir dali adiante. Porque isso que está acontecendo, dele se sentir mal, desse sintoma de abstinência, é um motivo para ele beber
e é um motivo para ele parar de beber ao mesmo tempo. Entende? São coisas que podem ser usadas para os dois lados. E você pode facilitar para que isso seja levado para o outro lado. Entendeu? Mas, quando é grave assim, quando é sério assim, quando tem tantos sintomas assim, eu acho que é importante você já conhecer na sua região. Onde que eu posso recorrer? Quem é o médico que eu posso recorrer? Vou procurar um posto de saúde, vou me informar, porque isso pode, né, ter momentos em que podem existir urgências. O alcoolismo em si é uma urgência? Olha, não é que é uma urgência, ele é uma prioridade. É um problema que precisa ser resolvido antes dos outros. Mas, às vezes, quando causa problemas tão graves quanto a abstinência desse tipo, pode ter uma urgência. Daí você apaga um incêndio e depois segue tirando os elementos que fizeram esse fogo crescer, né? Beleza. Faz sentido isso? Agora, sintomas de abstinência, eles podem ser muito graves. Agora, não é tudo que é abstinência, né? Agora, tá falando assim, ele fica algumas horas sem beber, começa a ter formigamento, ele vê alucinações, ou às vezes tem até tremores. Isso é grave, isso é sério, né? Isso é muito sério. Falar à noite não necessariamente significa um sintoma de abstinência, tá? Falar à noite exclusivamente não é um sintoma de abstinência típico. Olha, essa é uma pergunta interessante. Às vezes, quando a pessoa começa a me assistir, talvez se você está começando a me assistir, talvez você fique com muitas dúvidas nisso, né? E eu vou responder porque talvez tem muita gente que está começando a me assistir. Então me avisa para eu ter uma ideia, se você já me assiste há mais tempo ou se você está começando a me assistir agora. Coloca a hashtag novato ou novata se você está começando a me assistir agora e hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo. Eu acho que essa é uma resposta que é muito importante de eu dar para pessoas que estão chegando, porque pode ficar confuso, né, essa parte. Olha o que ela está perguntando, é importante essa pergunta, e obrigado por ter feito. Vitor, é melhor não falar nada, mesmo ele chegando todos os dias tarde? É melhor não falar nada, mesmo ele chegando todos os dias tarde? Olha, não é essa a ideia. Quando eu falo sobre ter jeitos diferentes de se comunicar, longe disso, não é não falar nada, é você usar suas palavras para causar impacto. É que a forma que você costuma falar, a forma que a maior parte das pessoas costuma falar, não causa o impacto certo. Entende? Não é melhor não falar nada, é que nem sempre é o que você vai falar que vai fazer a diferença. Agora, como falar corretamente? Antes de pensar em como falar corretamente, você precisa pensar, qual é a minha intenção com isso que eu vou dizer? O que eu espero que aconteça a partir disso que eu falar? Por que essa pessoa me ouviria nesse contexto? E daí começa a pensar como falar corretamente. Porque, olha, ele chegando em casa todos os dias tarde, o que é que você quer comunicar a ele? Se você quer comunicar para ele que ele está errado, que é a sua opinião, vocês vão discutir sobre opiniões, não é mesmo? Se você quiser comunicar para ele que, de novo, um pai de família não fica saindo e chegando tarde todo dia. Opinião. Ele vai discutir com você opiniões, julgamentos. Aí vocês vão ficar julgando julgamentos, os dois discutindo sobre julgamentos. E quem está certo e quem está errado. Agora, uma forma mais interessante de você falar, por exemplo, é você entender, olha, o que eu estou insatisfeita com o que está acontecendo? Eu estou insatisfeita com o que está acontecendo? Eu gostaria de ele estar mais próximo em casa? Eu gostaria de contar mais com a presença dele? Eu gostaria de poder confiar mais nele? Eu gostaria de poder ter ele concretamente. O que é que você gostaria que fosse feito? Né? E aí você vai começar a ter oportunidade de discutir quais as expectativas, quais as necessidades. E você, quando for falar, você consegue 3 vezes mais resultado. Não sei se tem um número para dizer quantas vezes mais resultado, mas infinitamente mais resultado. Se quando você for falar, você também estiver disposta não a falar, mas a conversar. Porque uma pessoa tende a te escutar muito mais quando você escuta ela. Mesmo que você não faça o que ela está querendo. Então, quando você fala com ela e está disposto a escutar o que ela tem para dizer também, não chega só descarregando, não chega só pedindo, mas chega, sou um adulto que está conversando, buscando alguma coisa que seja bom para os dois. Aí as chances aumentam muito de poder, né, ter um diálogo que leve a coisas mais produtivas.
não é mesmo? Mas eu sei, Vitor, eu não tenho paciência para fazer isto. Eu não tenho paciência para fazer isto. Eu não sei se é uma questão de paciência. Eu acho que é uma questão de confiança. Quando eu comecei a aprender a fazer isso, eu também achava que eu não ia ter paciência, porque, poxa, eu achava que nunca iam me escutar, eu achava que nunca ia adiantar, e na medida em que você não acredita, não confia que aquela forma de falar vai funcionar, a sua paciência vai diminuindo. Mas não é porque você não tem paciência, é porque você não confia que aquilo vai funcionar. Aí quando você começa a fazer, aprender o jeito certo e ver aquilo dando resultado positivo, você começa a se apaixonar pelo processo, começar a pensar, poxa, isso é uma fonte de poder para mim. Eu aprender a me comunicar da forma mais proveitosa para mim é uma fonte de poder para mim. E aí você não vai mais perder a paciência, porque perder a paciência tem a ver com a insegurança que você tem de que, olha, não vai nunca me ouvir, olha, eu nunca vou me sair dessa situação, olha, eu vou sempre ficar para baixo. Mas não. Aprender a se comunicar é você se dar poder. Porque se não falar mais nada, pensa só, se você não falar mais nada, tá acontecendo 1 milhão de coisas horrorosas nessa relação e eu não falo mais nada, eu não me posiciono mais de maneira nenhuma. O que tende a acontecer com a maior parte dos seres humanos? Né? Que não sejam, sei lá, eu nem sei quem que não poderia ser assim. Se não falar nada, tem um monte de coisa incomodando. Você está só tapando o sol com a peneira, só alimentando raiva e ressentimento. E você está só sofrendo e de alguma forma também você não está contribuindo para que as coisas mudem. Percebe? Você está só igual a ele, você está só fugindo dos problemas. Sacou? Igual a ele, se você só ignora, eu vou ignorar, Vitor, porque às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. É o mesmo raciocínio que ele parte. Mesmo, bem parecido. Então, você apaga fogo com outra coisa, não com fogo. Esse raciocínio derrotista, né, que às vezes pode acometer a cabeça, precisa ser combatido. Faz sentido isso aí? E daí você vai entendendo, olha, como é que eu posso ter mais poder? Tá, porque assim, esse é o benefício do conhecimento. Conhecimento é poder. E assim, conhecimento é poder. E quanto mais conhecimento você tem, você vai começando a gostar de saber mais e valorizar o conhecimento. Porque ele vai te trazendo poder. O conhecimento certo, né? Não é só qualquer coisa que digam por aí. Vamos ver aqui mais. Olha que interessante, obrigado pela pergunta. Vitor, tem 3 meses que meu marido não bebe e nunca teve uma recaída. Isso pode ser perigoso? Eu vou tentar imaginar, tá? Eu vou tentar imaginar. Isso pode ser perigoso? Existem contextos em que isso pode ser perigoso. E outros que não. Mas o que pode ser perigoso? Pode ser perigoso se, nesse processo de parar de beber, não está ocorrendo ao mesmo tempo um amadurecimento das capacidades e das habilidades de lidar com a vida. Aí isso pode ser perigoso. Não necessariamente é perigoso por natureza. Está 3 meses sem beber e não teve recaída. Isso não necessariamente fala que, olha, tudo vai ser um mar de rosas para sempre, mas certamente mostra muita coisa boa. Eu acredito que, dependendo da circunstância, 3 meses sem beber fala mais coisas boas do que ruins. Agora, se pode ser perigoso, vai depender de como foi o contexto que ele ficou sem beber, como foi a circunstância, como é que está o interesse dele, como é que está a consciência, a maturidade dele em relação ao processo. A gente está falando aqui de maturidade no processo. Porque qualquer pessoa pode, depois de um tempo de beber, ninguém está imune, 100% imune a ter um lapso ou ter uma recaída. E isso não é uma tragédia, não precisa ser uma tragédia. O que não pode acontecer é uma pessoa que não teve maturidade no processo ter um tropeço desses e ela tende a não amadurecer mais. É a maturidade do processo que mostra a melhora. É a maturidade de como ele entende as circunstâncias, como ele entende a vida, de como ele entende o que é melhor para ele. E, por exemplo, deixa eu colocar isso com outras palavras, de uma forma mais simples. Uma pessoa que está 3 meses sem beber, se ela está construindo outras coisas na vida dela, interessantes, que não encaixem com a bebida, isso é um excelente sinal.
É um sinal de segurança. Agora, se essa pessoa está 3 meses sem beber, mas assim, ó, tá no osso, tá assim, ó, com a vida uma droga, só tá reclamando porque tá tudo ruim, ainda continua com aquele papo lá de vitimismo ou com historinhas e desculpas, ainda não amadureceu, aí pode ser perigoso. E como prever? Essa pergunta ninguém fez e eu vou falar. Vitor, como prever uma recaída? A recaída nunca acontece. O primeiro movimento da recaída, ou do lapso, não é beber. Não é beber. É possível, se você conhece bem essa pessoa, e se você conhece bem o alcoolismo, é possível você prever uma recaída ou um lapso potencial e mudar o curso, impedir que ela aconteça, ou até mesmo encurtar, ou deixar ela mais leve e muito mais tranquila, se você reconhecer os passos iniciais de uma recaída. Ela começa muito antes da pessoa beber. Ela começa com comportamentos, ela começa com discursos, ela começa com pequenas mudanças da rotina. Por exemplo, o que fez a pessoa parar de beber, ela começa a se distanciar daquilo. Ela foi num médico, por exemplo, não é todo mundo que é assim, mas foi num médico ou foi num grupo de alcoólicos anônimos e aquilo ajudou muito a ficar sóbrio. E daí, de repente, começa a, do nada, inventar desculpa para não ir mais nesse lugar. A pessoa já sabe que vai recair? Às vezes não, mas é um sinal inicial de que, olha, tem um diabinho falando. E aí você consegue ver nos comportamentos iniciais, antes que a recaída ocorra. E assim, uma coisa que é bem importante, que talvez algumas pessoas não entendam, é que é possível, se houver um contexto por exemplo, se quando tem um familiar que sabe lidar bem com o alcoolismo, o que tende a acontecer? As recaídas, quando ocorrem, elas são muito menores. Elas são muito mais leves. Elas ocorrem, assim, um pequeno tropeço. E esse tropeço ensina. Ele não derruba, ele ensina. Ele faz a pessoa ficar mais forte ainda. Não é que a gente quer que a recaída aconteça, mas ela pode ser um momento de ficar mais forte, se tiver tudo organizado para lutar contra o inimigo. A Lázara está dizendo que, estava assim depois de assistir os vídeos, melhorando a cada dia. Isso que você disse, estou tendo resultado. Coisa boa, fico feliz. Esse é o meu norte. Pessoas tendo resultado, é o meu norte. Vitor, você está indo pelo caminho certo? Como é que eu sei? Pessoas tendo resultado. E isso tem acontecido bastante, né? Eu fico feliz. Vamos ver o que mais. Gente, estamos chegando no fim. Que outras perguntas tem? Eu sou o tagarela. Se deixar, eu falo muito. Vamos ver. Perder a paciência não traz bons frutos. Olha, não consegui fazer ele parar de beber, mas estou me reciclando e estou aplicando em mim mesmo. Então você está aprendendo ainda, porque o ensinamento ele ajuda você a se sentir melhor, mas ele é feito para resolver um problema. Porque assim, eu quero deixar claro uma coisa assim, tem uma questão que também ninguém me perguntou, mas eu acho que é importante, tá? Vamos ver se você tem alguma pergunta para resolver mais rápido. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, olha... Se sentir melhor no processo, você, familiar, é bom. É bom. Claro que é bom. É ótimo. Mas é o seguinte, não se sinta totalmente bem, se sentir totalmente bem num ambiente vivendo um problema que é tão sério quanto o alcoolismo, não é tão bom assim. O que eu quero dizer? Pode começar se sentindo bem, você pode cuidar de você, mas cuidado para não ter a ingenuidade de começar a pensar, eu vou apenas me... Igual tem gente que chega e fala assim, eu vou só assistir essas lives para me sentir compreendida, para entender que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa, eu vou só entender esse assunto aí para eu me sentir melhor. O que vai tender a acontecer? Vai tender a você se sentir melhor durante um tempo e daí acontecer um problema, um incêndio ali na frente e você começar a se desestimular e ficar desesperançosa. Agora, na medida em que você se sente melhor e toma ações para que esse problema se resolva na sua vida, né, fazendo com que você vai parar de beber, aí você consegue construir uma casa sólida para você se sentir bem a longo prazo, de verdade, de uma forma bastante mais sólida mesmo, né?